Estamos de volta no On Top, com personagens inesquecíveis. Nosso ranking até agora. No 10º lugar, Derek Zoolander. No 9º, Bridget Jones. Na 8ª posição, Kevin McAllister. E no 7º lugar, Darth Vader. E agora, no 6º lugar, está Jerry Maguire. Ele era um agente esportivo tentando conseguir os melhores contratos para os seus clientes. Em uma profunda crise pessoal, perde o seu trabalho e fica arrasado. Mas, felizmente, ele conta com a ajuda do jogador Rod Tidwell e da sua secretária Dorothy Void. Jerry Maguire é um personagem interessante de se ver. Tom Cruise nunca tinha feito um papel como esse, de um cara... ele sempre foi aquele cara imbatível, e ele nesse filme não, ele é um cara mais frágil, que toma consciência do que está fazendo, né, como um agente de esportistas famoso, e ele de repente tem uma crise de consciência. Todo mundo torce pelo Jerry Maguire porque ele tem pessoas muito legais ao seu redor. A secretária que acaba virando namorada, o filho dela que é muito fofinho, o cliente que é super espirituoso. Em 97, Tom Cruise liderava o ranking dos atores mais bem pagos da história do cinema. E com o personagem Jerry Maguire, levou uma indicação ao Oscar como melhor ator e um Golden Globe na mesma categoria. Na verdade, se você for ver, todo grande personagem tem um grande coadjuvante por trás. Nesse caso é tão verdadeiro que acabou rendendo um Oscar ao Cuba Gooding Jr. E também uma frase emblemática que é o Show Me the Money. A história se baseia em um fato real de um agente de Orange County. O filme foi a 5ª produção consecutiva do galã Tom Cruise a arrecadar mais de 100 milhões de dólares, um recorde para o ator. Esse filme é muito bem escrito e o Tom Cruise mostra como ele é esperto nesse filme, porque ele conseguiu pegar esse papel para ele, uma coisa que ninguém imaginaria ele fazendo, e aí ele bancou o filme. Então, assim, ele deu um passo importantíssimo, assim, foi quando o Tom Cruise mostrou que podia ser ator, assim, podia ser versátil. Por ser o gerente esportivo mais simpático do cinema, Jerry Maguire fica na 6ª posição do ranking. E agora, Indiana Jones fica na 5ª posição. Henry Walton Jones Jr., mais conhecido como Indiana Jones, é arqueólogo e professor na Universidade Barnard de Nova York. Quando não dá aulas, viaja procurando objetos de valor histórico, tendo muitos rivais que desejam a mesma coisa. Indiana Jones é um personagem único, que conseguiu pegar as características do seu ator, que é o Harrison Ford, aquele ar mais sarcástico, aquele sorrisinho de lado, assim, mas numa época que não se fazia muito esse tipo de personagem. A saga de Indiana Jones tem 4 filmes, e Harrison Ford é Indy desde 81. O personagem foi criado pelo diretor George Lucas em 73 e foi inspirado nos personagens de cinema-aventura de 1930. O Indiana Jones reúne o lado emotivo do Spielberg e o lado épico, aventureiro do George Lucas. E o Harrison Ford, na verdade, é perfeito no personagem, muito mais do que interpretando o Han Solo em Star Wars, por exemplo. Indiana Jones é um personagem que está ligado às aventuras de heróis. E para ficar mais próximo do público, foram criados 4 parques temáticos, na Flórida, na Califórnia, na França e no Japão. Quando começa aquela musiquinha clássica, a gente sabe que vem muita aventura por aí, né? A gente já sabe que é o Indiana Jones correndo de alguma coisa para tentar solucionar algum problema. Indiana Jones e suas aventuras arqueológicas ficam na 5ª posição do ranking. E agora, na 4ª posição, Jack Torrance. Stephen King, um grande da literatura, e a diferente narrativa cinematográfica de Stanley Kubrick uniram-se para fazer o Iluminado e assim viraram um clássico da 7ª arte. Para o papel de Jack Torrance, foi escolhido nada mais, nada menos que Jack Nicholson. Quem deve dar o Jack Torrance é o Jack Nicholson, e ele faz isso de forma magnífica, é impressionante. É um filme maravilhoso, é um clássico. Eu tenho que dizer que é um filme também que me deixa um pouco aflita, não só pelas cenas cheias de sangue, pelos assassinatos que tem nesse filme, não. Até porque o que mais me deixa apavorada nesse filme é o olhar do Jack Nicholson. É impressionante como ele consegue mostrar uma pessoa psicótica, uma pessoa problemática, que é esse personagem que ele representa, simplesmente com o jeito que ele olha, assim, sabe, meio de baixo, assim, pra cima.
Isso pra mim já é terror total. Jack Torrance é um dos personagens mais sombrios da história do cinema. A loucura se apodera do filme rodado em 1980. E o rosto do protagonista entrando pela porta virou uma cena clássica das telonas e ficou gravada no inconsciente coletivo. Jack Torrance é a prova de que não existe maior inimigo, um inimigo mais assustador e horripilante do que as projeções distorcidas da nossa própria mente. Não existia um inimigo externo, o terror era ele mesmo. O filme obteve um Saturn Award, concedido pela The Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Film. Mas a coisa mais estranha é que também foi candidato aos prêmios Razzies de 81, onde Kubrick foi indicado como o pior diretor. Jack Torrance foi criado pelo Stephen King, só que o Kubrick transformou o Jack nos maiores, ícones do cinema. É bem interessante isso que o Kubrick fez. Ele tomou pra ele e transformou um personagem que não era tão gigante no livro e criou uma vida própria dentro do cinema, dentro de todo o mistério que ele criou no Iluminado. Por ser o personagem que conseguiu aterrorizar o público, Jack Torrance fica hoje no 4º lugar do ranking. Voltamos já com a parte final do nosso ranking, personagens inesquecíveis. Não saiam daí que tem muito mais aqui no On Top. Estamos de volta no On Top, na reta final do ranking Personagens Inesquecíveis. No 10º lugar ficou Derek Zoolander. No 9º, Bridget Jones. Na 8ª posição, Kevin McAllister. Em 7º lugar, Darth Vader. No 6º, Jerry Maguire. No 5º lugar, Indiana Jones. E na 4ª posição, Jack Torrance. O próximo personagem que fica com o 3º lugar do nosso ranking é Hannibal Lecter. Em 91, o filme O Silêncio dos Inocentes foi protagonizado por Jodie Foster e Anthony Hopkins. A história é sobre um homem que está na prisão chamado Hannibal Lecter, psiquiatra e doente mental que virou canibal. Hannibal Lecter, interpretado pelo grande Sir Anthony Hopkins. Esse é o considerado, junto com Darth Vader, o maior vilão do cinema. O personagem, ele é muito pesado, mas ao mesmo tempo ele só tem, eu acho que uma cena mesmo violenta. O verdadeiro vilão do filme é outro, só que ele tá preso. Então, ao mesmo tempo, ele estando preso, ele consegue assustar muito mais do que o vilão que é o assassino que eles estão procurando que a Judy Foster, a equipe da Judy Foster está procurando no filme. Em uma entrevista, Hopkins disse que o som de sua respiração foi criado espontaneamente durante a filmagem. Também revelou que sua forma de falar foi uma mistura das vozes de Truman Capote e Katharine Hepburn. O mais curioso do Dr. Hannibal Lecter é que você já sabe de todas as vilanias que ele é capaz de fazer. Mas quando você encontra com ele, ele é educado, calmo, bem apessoado, um gentleman. E você fica esperando a hora que ele vai mastigar o seu nariz. Ou melhor, o da Jodie Foster. O filme foi um grande sucesso. É um dos 3 filmes da história a ganhar as 5 categorias mais importantes do Oscar: melhor ator, atriz, direção, filme e roteiro adaptado. O Anthony Hopkins ter conseguido isso, pegar um psicopata super violento, psicologicamente complexo, e conseguir ganhar um Oscar, ultrapassar todos os preconceitos da Academia de Cinema, foi um marco até hoje. E até hoje todo mundo, quando fala em vilão, em canibal, todo mundo fala Hannibal Lecter, Dr. Canibal, Dr. Canibal. O terror chegou para ficar através de Hannibal Lecter, e por isso ele merece nosso 3º lugar. E agora, perto da primeira posição que lidera o ranking, temos no 2º lugar ET. Em 82, Steven Spielberg criou ET, um extraterrestre no planeta Terra. O ser agradável e inteligente vira amigo do personagem principal, Elliot, um personagem marcante na história do cinema. O ET, gente, como pode todo mundo chorar vendo um ET contracenando com uma criança, assim, sabe? É demais essa história. Spielberg
teve uma sacada brilhante nesse filme. O que mais me impressiona no filme é isso, é o fato da gente se emocionar vendo uma relação tão estreita entre um ET e uma família, né? O rosto do extraterrestre foi pensado em uma mistura da face do poeta Carl Sandburg, Einstein e um cachorro da raça Pug. O valor do boneco foi de mais ou menos $1 milhão e a voz foi gravada por uma mulher chamada Pat Welsh, que levou 9 horas para gravar todas as falas. Um grande mérito do ET é a sua figura. Ele parece um personagem de Toy Art muito antes da cultura da Toy Art existir no Japão. Ele é grotesco, é inegável que é grotesco, mas ao mesmo tempo ele é muito fofinho, ou seja, ele é adorável. ET e sua inesquecível Cena da Lua foi um dos filmes com maior sucesso na história das bilheterias, com um grande reconhecimento para o diretor Steven Spielberg. O ET do Spielberg ele se tornou um dos maiores sucessos do cinema, né? E é um bonequinho, né? Até hoje virou todo mundo tem aquela imagem do ET cinza, meio malvadão. E o Spielberg é um dos maiores fanáticos de estudo de ufologia que existe em Hollywood. E o filme, até hoje, é um dos maiores bilheterias de todos os tempos. E um personagem que mal fala, né, no filme. Ele basicamente repete o que o menino fala do lado dele. Por ser o extraterrestre mais querido do cinema, ET fica com o nosso segundo lugar. E agora, no lugar mais alto do nosso ranking, personagens inesquecíveis, no primeiro lugar, Marty McFly. O personagem adolescente mais lembrado da década de 80, sem dúvida, é Marty McFly. Interpretado por Michael J. Fox, o adolescente despreocupado viaja através do tempo, idas e vindas constantes entre o futuro e o passado. O Michael, ele interpreta um adolescente como um adolescente qualquer, com os seus problemas, tentando resolver de todo jeito. Tem a namoradinha, tem a família, só não tem a máquina do tempo, mas de um modo geral, tem basicamente os mesmos conflitos que ele tem nesse filme, nessa trilogia. Para ajudar no sucesso do filme, Marty McFly contou com os colegas Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd, e o carro DeLorean. O Marty se tornou um ícone porque assim, a simpatia do Michael J. Fox caiu como uma luva no personagem. Trouxe a ficção científica para o lado mais família, que era uma coisa muito difícil de se fazer. Que Robert Zemeckis aprendeu isso com Spielberg, de quem ele é pupilo. Então, o Marty McFly virou um personagem antológico. O público se identificava com McFly. Ele tocava violão e escutava os melhores músicos do momento, como Huey Lewis and the News e ZZ Top. Também andava de skate, era valente, ousado e inteligente. Marty McFly é muito cool. Ele toca guitarra, ele anda de skate, ele é o bonitinho da turma, se dá bem com todo mundo, é esperto e ainda por cima é amigo de um velho maluco e viaja no tempo numa DeLorean, que aliás dá o nome a uma banda espanhola que batizou um de seus discos de Ayrton Senna. Marty McFly, o adolescente que se aventurou viajando no tempo, fica sem dúvida no primeiríssimo lugar do nosso ranking. Queridos e inesquecíveis personagens que vão ficar na memória do público. Figuras que deixaram suas lembranças nas telonas com suas histórias imortais. Estes foram personagens inesquecíveis aqui no On Top. Esperamos vocês na próxima semana com um novo ranking.